polêmica, um assunto aqui pra discussão. E não é qualquer coisa não, viu? É algo milenial que se chama Pokémon versus Digimon. Eu confesso aqui pra vocês que eu tava evitando falar desse assunto, especialmente porque eu gosto muito das duas franquias, mas vocês estavam pedindo demais e aí eu falei, ó, o ano tá começando, se for pra se esbochear todo, vou me esbochear agora. E é isso, eu vou trazer esse assunto aqui pra discussão, eu vou falar sobre Digimon versus Pokémon. Você quer saber? Então continua aqui, porque como um bom fã eu vou falar tudo pra vocês. Meu povo, aqui quem fala é o Linus, chamada Geek. Olha, uma discussão milenial que vem acontecendo de tempos em tempos é sobre qual é o melhor, Pokémon ou Digimon. E eu poderia aqui começar esse vídeo falando da criação de cada um, falando o que um incentivou no outro, ou que uma história de um copiou de outro, mas o assunto aqui não é esse. O assunto é justamente a gente identificar o que Pokémon possui que Digimon ainda não possui, o que Digimon possui que Pokémon não possui. E eu vou ser bem honesto aqui com vocês, viu? Especialmente porque eu adoro os dois animes, e há muitos pontos positivos e negativos em ambos. Mas vamos começar pela comparação em Pokémon, justamente por ser o mais famoso. E eu não tô sendo fã e falando que é o mais famoso da boca pra fora, não. Pokémon, ele é literalmente mais famoso que Digimon. Mas por quê? A gente precisa começar essa entrada com um anime, né? Que foi aí o ponto de partida dos monstros de bolso. E o fato é, eu tô sendo bem claro aqui com vocês, o anime de Pokémon foi incrível nas primeiras temporadas, né? Chegou a pontos em que conseguiu entreter bastante gente, conseguiu marcar aí a infância de muita gente, especialmente pelo time principal, que era Mish e o Brock, e todo aquele rolê de aventuras que eles faziam pelo mundo Pokémon. A gente estava conhecendo um pouco do sistema que futuramente a gente iria ver por várias vezes. 25 anos, e quando eu chego ao ponto de dizer que a gente iria ver por várias vezes, 25 anos, é exatamente aí que Pokémon decai em sua qualidade no anime. Tem muito fã que ainda assim prefere o Ash Ketchum. Como, né? Só Deus sabe. Enfim, 25 anos. No entanto, quando o contexto da história do anime ele acaba saindo um pouco do ponto de partida e se repetindo cada vez mais, e aí a gente vê o protagonista que está em busca de um sonho, ele nunca consegue esse sonho, porque a primeira apresentação daquele mundo foi sensacional, todo mundo queria conhecer mais, todo mundo queria ver mais daquilo, e aí ele vive repetindo a mesma jornada com diferentes pokémons, com diferentes situações, com diferentes companheiros, até certo ponto isso fica legal, porém 25 anos começa a se tornar repetitivo, e não só sou eu que estou falando isso não, viu? Grande parte da comunidade que gosta de Pokémon não gosta de Pokémon por conta do anime, vocês sabem bem do que eu tô falando. É aí que literalmente a gente chega na chave de ouro de Pokémon, porque o ouro da franquia não está no anime. O ouro da franquia está nos jogos, e é o que traz aí essa beleza surreal, né, de todo o conteúdo pra gente. Arrisco dizer que é justamente pelos jogos que Pokémon hoje em dia é o que é, porque se dependesse do anime, meu filho, eu tava no buraco, literalmente. Agora irão mudar o protagonista. Tem muito fã que ainda assim prefere o Ash Ketchum. Como, né, só Deus sabe. Enfim, 25 anos, irão, tipo, sair um pouco da curva do anime de Pokémon e ingressar para um contexto que a gente não tinha visto antes e vai ser totalmente diferente dos outros animes. Isso é incrível. Mas então, e Digimon? O que Digimon tem que Pokémon não tem? A resposta é muito simples. Se o que fez Pokémon continuar sendo famoso até os dias de hoje foram os jogos, então o que fez Digimon continuar sendo famoso até os dias de hoje foi exatamente o contrário, os animes. E se eu havia falado todo aquele blá 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 sobre Pokémon seguir uma fórmula dos animes muito repetida, Digimon vai justamente aí pelo outro lado da reta, porque de repetido Digimon não tem absolutamente nada. E Digimon literalmente expande a sua mente em questão de virtudes, em questão de você aprender coisas novas, pelo menos foi isso nas primeiras temporadas.
Em Digimon Adventure 1, a gente teve um contexto literalmente milenial, algo que a gente nunca tinha visto nos animes antigamente. Algo que misturava virtudes, algo que misturava evolução, não a evolução própria dos Digimons, mas evoluções dos humanos, porque os Digimons eles eram literalmente um reflexo dos humanos. Além das animações de evoluções que eram totalmente diferentes a cada uma delas, e o principal aqui, em cada temporada de Digimon a gente conhecia um pouco mais de um mundo diferente, de um contexto diferente, não eram os mesmos protagonistas, não era a mesma história, não eram os mesmos vilões, não possuíam um contexto repetitivo. E Digimon, por mais que fosse um anime também infantil, ainda assim a gente tinha temporadas que eram extremamente dark, né? Episódios, personagens, situações, vilões que literalmente mexia no nosso psicológico e fazia a gente duvidar de muita coisa sobre a bondade do ser humano, sobre a bondade dos Digimons, a constante ideia de trevas e luz, aquele sentimento sobre você ser criança, sobre você sentir igual uma criança, sobre você crescer e você deixar a sua criança para trás. O contexto de Digimon sempre foi muito mais profundo, muito mais criativo, apesar de ainda assim Pokémon ser muito mais famoso hoje em dia. Se Pokémon depois de 25 anos lançarem um novo protagonista e o anime se tornar melhor que Digimon, aí não tem nem mais o que discutir. Pokémon vai ser bom nos jogos e nos animes também. Digimon não vai poder falar nada. Porque Ghost Game tá uma porcaria. E olha que eu faço análise aqui de Ghost Game, viu? Eu falo mesmo, gente. Eu tenho problema de falar, não. Agora tá com um enredo aí um pouco melhor, mas essa ideia de trazer um anime episódico foi horrível pra Digimon. Destruiu totalmente aí o que é o anime de Digimon. Destruiu totalmente essa ideia de Digimon de levar para lados assim mais pessoais, sabe? De fazer a gente pensar sobre algumas coisas. E ficou horrível, na minha opinião. Alguém comente aqui alguma coisa que não concorde comigo ou me xingue, tudo bem, né? Eu sou Linus de Chamada Geek. Toda santa semana a gente traz conteúdo aqui sobre Digimon, sobre Pokémon, porque eu sou fã aí dos dois animes, das duas franquias, dos dois jogos, enfim. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Valeu, falou. Até a próxima. Por favor, gente, não vem me bater não, tá bom? Tchau. Mas e eu? Pica, pica. 25 anos...